Hoje, meus irmãos, aqui estamos celebrando a anunciação do Senhor. O anjo que visita a Virgem Maria e a escolhe para uma missão sublime de ser a mãe do Salvador. E a igreja olha hoje com ternura, com ação de graças, com espanto, para uma mulher onde Deus dependeu do seu sim. Nunca se ouviu dizer em toda a história humana um anjo que tenha feito a uma mulher tal convite, de ser a mãe do Salvador, a mãe do Deus humanado, Emanuel, Deus conosco. A história de Maria é um misto de fé e disponibilidade, de fé e humildade, de fé e entrega. Uma mulher que é saudada por um ser angélico. Nós é que devemos venerar aqueles que são amigos de Deus, mas este arcanjo Gabriel saúda aquela que é cheia de graça. E o bonito na anunciação, que a santidade de Maria salta aos olhos do anjo. Ele não diz Ave Maria, mas ele vai dizer Ave, cheia de graça. Que caritomene, ou seja, Maria, ela é santa desde o útero da sua mãe, em vistas aos méritos de Jesus. E isso precisa ficar claro para todos nós, para que possamos colocar Maria no lugar próprio que é dela. Maria não ocupa o lugar de Jesus, mas ela tampouco está longe do mistério de Cristo. Ela se torna mãe do Salvador por escolha de Deus. E a pergunta é, se Deus a escolheu, quem somos nós para rejeitá-la? Se Deus envia um anjo para saudá-la, quem somos nós para não fazê-lo? Então é preciso tratar Maria, não como nós achamos, mais ou menos, mas é preciso ir à palavra. Como a Sagrada Escritura, ela me ensina a tratar Maria. Aqui nós temos alguns exemplos, eu não vou me deter neles, que eu quero citar para você alguns parágrafos do catecismo, colocando a devoção a Nossa Senhora. Mas olhando para Maria, eu sou chamado primeiro a tratá-la como o anjo. O anjo a saúda e a chama da cheia de graça. Uma mulher cheia de graça é uma mulher santa, é uma mulher cheia de Deus. Segundo, eu sou chamado a tratar Maria como Isabel, que cheia do Espírito, vai chamá-la de mãe do meu Senhor. Já não é mais prima, já não é mais Maria, mas é mãe do meu Deus. É ela que diz de onde vem que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus me venha visitar. Quando Maria responde na anunciação, eis aqui a serva do Senhor. É como se ela dissesse, eis aqui a serva de Deus. De onde vem a honra da mãe do meu Deus? Terceiro, olhando São José. José que a renuncia em segredo, mas que é convencido pelo anjo, e ele diz para ele e para nós, não temas em receber Maria, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito. Então, assim como José acolhe Maria, nós também podemos fazê-lo. E por último, nós devemos olhar para João, chamado no quarto evangelho do discípulo amado. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E daquele momento, o discípulo a levou para sua casa. Então nós devemos também levar Maria para nossa casa. Então veja, se você olha essas 4 figuras bíblicas, as 4 devotam respeito e amor a Nossa Senhora. As 4 têm um olhar benéfico para Nossa Senhora.
As 4 são exemplos de como nós, filhos dela, a devemos tratar. E você vai na Bíblia, não precisa ir em outro lugar. Olhando a Sagrada Escritura, olhando a Palavra de Deus, olhando o modo como as pessoas estão tratando Maria, nós podemos tratá-la também. Hoje, meus caros, nós celebramos a anunciação do Senhor. O Senhor que escolhe Maria para ser a mãe do Verbo, a mãe de Deus. E aquilo que alguém é, o é sempre. Maria não foi o canal que nos trouxe Jesus. Ela continua sendo o canal que nos leva a Ele. E o mundo nunca precisou tanto olhar para Nossa Senhora, clamando dela a sua intercessão, o seu amor. Ela é exemplo para nós. Muitas mulheres, eu falo mulheres, claro, também nós homens, mas muitas mulheres estão perdidas deste mundo que perdeu o norte que é Deus, porque não são devotas fiéis de Nossa Senhora. Não se espelham naquela que é a mãe do nosso Senhor. Maria, a mulher do sim, a mulher da virtude, a mulher do silêncio, a mulher da fé, a mulher da entrega. Tudo isso são virtudes que nós cristãos somos chamados a imitar. Eu não vou dizer aqui nome de A ou de B, que eu não sou doido, mas hoje correu por aí uma notícia que uma cantora brasileira alcançou o mundo. Eu conquistei o mundo. Aí eu, que não acompanho tal tipo, fui assistir o tal clipe. Não tem como, né, gente? Me desculpem, mas não tem como. Aí você vê o nível que o mundo está. Quais são os valores que o mundo tem? E ao mesmo tempo, e eu vou dizer sem medo de errar, pessoas que se dizem devotas de Maria, reza Ave Maria, dançam aquilo ali com aquele tipo de gesto. Uma incongruência nunca vista entre aqueles que professam uma fé, mas vivem como ateus. E aqui eu resumo tudo isso que eu li hoje numa frase só. Numa frase só. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? Foi Jesus que disse isso. O que adianta o ser humano ganhar aplausos do mundo inteiro se a pessoa perderá a sua alma? Não valerá absolutamente de nada. Nós precisamos acumular tesouros, não aqui nesta terra, não aplausos desta terra, mas tesouros aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Aqui, meus irmãos, é questão de escolha. Cada um leve a vida que quiser e tenha os valores que quiser. Isso aí ninguém pode ditar norma. Cada pessoa é livre para escolher os seus valores. O que eu estou aqui dizendo é que não cabe às pessoas que são devotas de Nossa Senhora, a mulher por excelência, aplaudirem certas totalmente contrárias à história da mãe de Deus. Ou seja, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Como que da mesma boca sai água doce e salobra ao mesmo tempo? Como que nós podemos agradar a Deus aplaudindo aqueles que o desagradam profundamente, fazendo do próprio corpo instrumento de sedução, de sensualidade? E nós esquecemos que a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja que, infelizmente, as consciências das pessoas estão um pouco congeladas, adormecidas. As pessoas, elas navegam muito bem nesses dois mundos com uma naturalidade muito grande. É um tempo de uma secura espiritual, uma frieza espiritual, onde as pessoas não sabem discernir mais o que é certo, o que é errado. Se você conversa com certas pessoas, você que é papai e mamãe, converse com seus filhos adolescentes, jovens, na questão de certo e errado. Na cabecinha deles não existe mais. Não há certo e não é errado. Existem escolhas. Se eu escolhi isso e está certo, está bom. Se eu acho que é errado, eu não faço. Quem quiser pode fazer.
Perdeu-se a normativa da revelação. Aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é puro, se mistura com muita facilidade com aquilo que é profano. Por isso é preciso voltar à escola de Maria e aprender com ela, que é mãe de Deus, o modo como agradar a Deus. Aqui, meus irmãos, o que eu penso, o que eu acho, o que você pensa, o que você acha, isso aí não importa. Importa olhar aquela que amou, aquela que se entregou, e o modo como Maria agradar a Deus, e tentarmos fazer parecido. Claro que nós estamos longe de sermos o que Maria foi, mas o nosso desejo, a nossa busca é essa. A cada dia nós vamos ouvindo notícias tristes, uma em cima da outra. Isso não é a gente rezar muito, fazer muita adoração, conhecer a palavra de Deus, a gente chega a desanimar. Nós vamos ficando cansados de remar contra a maré, e vemos até dentro da igreja, né, tantos cristãos, tantos católicos que deveriam ter o coração abrasado do amor de Deus, estão totalmente hipnotizados pelas maravilhas do mundo. Não estou dizendo o nome da cidade, então posso contar o caso sem humilhar ninguém. E não estou generalizando, mas é um fato pontual e que certamente não está só aí. Uma família amiga me contou que entrou em atrito com uma moça que, eu não sei se é ainda, catequista da Crisma, não é aqui em Divinópolis, é uma cidade perto, onde lá na turminha da Crisma se fez a seguinte pergunta: o que você deseja ser? O que você deseja ser? Aí uns falaram, dentista. Eu desejo ser advogado. Blá, blá, blá. Aí virou uma pessoa que tem uma família bem católica, estuda muito e conhece as coisas. Aí a adolescente, ali de 15 anos, disse assim: pois eu aprendi com a minha família o seguinte: tudo isso aí são escolhas secundárias, e eu farei a minha também. Mas a minha escolha principal é ser santa. Eu quero agradar o coração de Deus. Olha que ela disse isso. Além das coleguinhas rirem, a catequista, que devia fazer uma costura ali, disse para ela assim: mas de onde que você tirou isso? Isso é difícil demais. Você não consegue não. O mundo que nós estamos aí não quer saber disso não. Quer dizer, a menina que respondeu certo foi criticada pelas amigas e pela catequista. Aí os pais falaram: padre, o que a gente faz? O que vocês fazem? Vão na paróquia, procure o padre, exija dele uma providência, procure a catequista, fale com ela para ler catecismo, fale com ela para ler Bíblia e para rezar mais. Gente, se os da igreja estão pensando assim, imagina os de fora. Se a pessoa está lá fora, estou lá fora agora, dançando, rolando palco, fazendo gestos de sexo no palco, isso é problema deles, a gente cuida da nossa salvação. O problema, e aí tem que pegar pesado, não é pegar leve não, tem que pegar pesado, é quem está nesse mundo de lavagem lá fora, frequentar aqui dentro como se fosse normal, recebendo bênção, comungando, como se fosse uma bolacha. Não são adoradores, não conhecem Bíblia, não tem espiritualidade cristã, leva a religião na barriga. Para esses eu sou a favor da igreja ser muito dura. Para eles, ou ata ou desata, meu filho. Essa questão que a igreja tem que se adaptar aos mundos de hoje, a igreja só tem a perder. Só tem a perder. Leiam os 4 evangelhos, não, leia os 4 e me mostre um texto, não precisa 2 não, um texto onde Jesus, para não perder pessoas, adaptou o discurso.
Não existe isso na Bíblia. Agora hoje, uns moderninhos por aí, eu não sei por que este medo, eu não sei por que as pessoas têm este medo. Padre, se a gente apertar muito, nós vamos perder. Não, a perder quem já perdeu. Porque a pessoa está sentada num banco de igreja, não significa nada. Se eu pegar um cachorro treinado e sentar o bicho, ele fica sentado aí. E não quer dizer que aquele cachorro é cristão. Durante a missa, está dando adoração ao Santíssimo, o padre está rezando, entra um cachorrinho e senta, olha que bonitinho, um cachorrinho católico, não sabe nada que está acontecendo. Ele entrou, a gente diz isso muito em Minas, que o cachorro entra na igreja, que a porta está aberta. Por que certas pessoas vão à igreja? A resposta é a mesma, porque a porta está aberta. Mas por que a porta está aberta? Porque o restante não se vê. Não se vê uma vida de oração. A pessoa não reza nem um Pai Nosso por dia, acorda sem rezar, deita sem rezar. Você pergunta o católico, qual foi o evangelho do dia? Tem gente que responde sorrindo, eu não sei. Quer dizer, eu estou falando do mínimo, eu não estou falando do máximo, uma busca de santidade, um conhecer a doutrina. Não. Estou falando de coisa pouca. É o levantar com uma prece, na hora de deitar, agradecer a Deus pelo dia, consagrando a noite, rezar a Mãe de Deus, ler a palavra todos os dias, pelo menos o Evangelho. Isso aí é o mínimo. Meus irmãos, se nem o mínimo estão fazendo, a minha pergunta é, onde está a experiência de Deus? A experiência do sagrado. Maria teve a experiência. Por isso santa foi. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer nas suas pregações da Quaresma, que quantas pessoas estão na igreja, mas não sabem absolutamente nada daquele que fundou a igreja. Ou seja, as pessoas estão na cabeça com esse Cristo, que a sociedade podre criou. Mas Jesus é amor, é love, só love. Colocaram Jesus na turma dos ursinhos carinhosos, e não há quem tire. Aí eles têm esse Jesus, e é um Jesus que eles criaram, não é nem um Jesus bíblico, não é nem um Jesus da revelação. E quando você vai conversar com as pessoas, gente, tá vergonha, que essa pessoa fala que não é católico, não tem problema, aí passa vergonha para lá. Mas se a pessoa diz que é católica, como diz São Pedro, ela tem que dar razões à sua fé. Aí você numa mesa lá de uma festa, um jantar, um bar, surge algum assunto de igreja, misericórdia. Se a pessoa fica calada, dá para ver que ela é uma idiota, que ela não sabe nada, que ela é um ignorante. Se a pessoa fala, a dúvida acaba, aí a pessoa vê que ela é uma ignorante mesmo. E o que as pessoas dizem para fugir? Olha, gente, não vamos entrar nisso não. Religião não se discute. O que vale é o respeito, é o amor. Por que as pessoas têm esse discurso? Porque elas não sabem. Não sabem, e quando eu falo nada, gente, você pode achar que o padre está pegando pesado. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo. E se é para provar que não sabe, eu não faço isso aqui, claro que não é próprio do padre fazer isso. Mas eu pegaria aqui uma meia dúzia, que eu provo que não sabe nada com uma pergunta. Eu faço uma pergunta só, não sabe nada, mas é nada de nada. A minha pergunta é, como que lá fora nós vamos ser o que Jesus pede se nós não o conhecemos? E quando eu falo conhecer, é o conhecer de Maria. Como que eu vou ter filho? Como que eu vou ter um neném? Eu não conheço homem nenhum. Não é conhecer de prazer, nome não. Conhecer de intimidade. Maria não tinha intimidade com homem, ela era virgem. Então a palavra Bíblia é conhecer, é entrar no coração de Deus e permitir que Deus entre no nosso coração. Aí você olha a vida da pessoa, ela está sinais de que tem uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor. Hoje você vê a vida de muita gente, o que menos tem ali é intimidade com Deus. Sabe tudo, você pergunta para a pessoa que gosta muito de futebol, qual que é o seu time, meu chapa? Meu time é tal.
Ó, legal. Quais são os jogadores? Tal. Qual que é a posição deles? Essa. De onde que veio esse cara? Veio de tal time, era estrangeiro. Esse aqui veio da base, esse aqui veio do clube, esse aqui foi comprado. Ó, qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, que legal. Me fala o nome dos 12 apóstolos. Você que é cristão, não é, meu filho? Sim. Você acredita em Jesus, não acredita? Aham. Você sabe que Jesus é filho do Espírito com Maria, da estirpe de Davi, que é José, não sabe? Eu sei. Você sabe que a estirpe de Davi vem de uma das tribos de Israel, não sabe? Sei. Quais são as 12 tribos de Israel? Quais são os mandamentos da igreja? Quais são os mandamentos da lei de Deus? Quais são os sacramentos? Estão me entendendo? E isso são coisas simples. Eu não estou perguntando nada de teólogo, de estudioso bíblico. Se perguntar aí que não sai nada mesmo. Aí essa é maldade, né? Como que se diz em grego e o verbo de Deus se fez carne? De onde que vem do aramaico antigo, faça-me? Isso aí a gente não vai perguntar, isso é claro que não. Isso aí é próprio de um estudioso bíblico, dos padres. Mas as coisas mínimas da nossa fé, meus irmãos, nós precisamos saber, porque lá fora, qual que é a nossa missão? Não é missão que eu estou dando, não. É missão que Jesus deu a você que foi batizado. Ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Cuidado com a Bíblia. Jesus vai dizer, se o sal perde o sabor, ele serve para quê? Para quê? Ele responde, para quê? Nada. Jesus disse, se o sal perde o sabor, não serve para nada. É para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha para cá, Jesus está falando de sal, de pacote de sal? Não, ele está falando de mim, de você. Vós sois sal da terra. Assim, se você tem na sua casa um sal, você que é cozinheira, gosta de cozinha, olha o valor do sal. Imagina se você tem na sua casa um sal que não salga. Você vai fazer lá uma carne gostosa, você passa o sal, não tem gosto de nada, passa mais sal. Tem gosto de nada, taca mais sal. Mas que porcaria de sal é esse? Ele não está salgando nada. A cozinheira me responda, chefe de cozinha, se você tem em casa um sal que não salga, você vai fazer o que com ele? Jesus respondeu, joga fora. Você salga a salada, não sei que tem de coisa branquinha lá, por que é isso aqui? Não está salgando nada. Ele está falando de nós, meus irmãos. Se um cristão lá fora não é capaz de salgar, Jesus vai jogá-lo fora. Vai ser pisado pelos homens. Você perdeu a sua identidade. Você perdeu a sua missão. Como que nós aplaudimos pessoas e situações que os valores são totalmente anticristãos e você se denomina cristão católico? Me expliquem isso. Isso chama incongruência. Incongruência. Ah, padre, eu sou do mundão, eu gosto do mundão mesmo, eu gosto disso aqui, por isso que eu não rezo, não vou à igreja. Certíssimo. Você escolheu onde você quer estar. O problema é quando você não sabe aonde a pessoa está. Qual é o que move o coração desta pessoa? Quais são os valores desta pessoa? E tudo isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é só um puxão de orelha, porque é também um puxão de orelha e quem merece. Mas é muito mais um alerta de olhar para Maria e perguntar para Nossa Senhora, Nossa Senhora, os meus valores são os teus valores? Aquilo que foi importante para a senhora, como minha mãe, é importante para mim? Aquilo que Maria evitou, eu tenho evitado? No retiro da Crisma, uns anos atrás, eu perguntava para as crismandas, se Nossa Senhora estivesse aqui na terra,
e ela caísse numa pocinha de barro, lá perto da sua casa, e chegasse na sua casa e falasse assim: olha, moça, eu sou Nossa Senhora Maria. Ô mãe, que bom estar aqui em casa. Você me desculpe essa visita inesperada, é porque eu tropecei ali no meio-fio e caí numa pocinha de lama. Eu estou vendo, o vestidinho da senhora está um pouquinho sujo. Você tem uma roupa para me emprestar? Será que em toda casa que Maria batesse, as senhoras, as moças e adolescentes teriam uma roupa que Maria usaria? E a minha pergunta é: se Maria não usaria, por que você que se diz mariana tem usado? Eu não estou falando de roupa nenhuma, estou dando uma linguagem geral. Você vai pensando aí. Como que chama isso, gente? Incongruência. Não é que você vai andar de túnica e véu. Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Será que se Maria fosse morar na sua casa, o modo como a sua família trata uns aos outros, Maria permaneceria naquela casa? Maria elogiaria a sua família? Os filmes que você vê, as revistas que você lê, as pessoas que você segue, será que Nossa Senhora gostaria? Será que os filmes que a gente vê, Maria podia sentar na sala lá e falar: eu vim ver um filminho com você, põe um filminho aí. Uai, padre, mas aí não, você pegou pesado. Maria não, né? Mas nós somos filhos dela, nós somos seguidores do filho dela, nós somos consagrados a ela. Por que eu estou falando todos os exemplos muito concretos? Eu gosto de falar da coisa concreta. Quando você fala da palavra por alto, tem gente que não pega, não. A pessoa acha que não é com ela, ela fica bonito. Não, estou falando uma coisa concreta. Minha pergunta é: nós temos na cabeça de que o cristão ele está chamado à santidade? Nós temos na cabeça que perto da nossa morte, se nós não formos santos ou não estivermos neste caminho, nós estamos na água, nós estamos perdidos? Ou a pessoa não tem isso na cabeça? Veja que aquele valor da santidade, buscar agradar a Deus, ele praticamente está desaparecendo. Está desaparecendo. Qual que é a lei hoje? É agradar a mim. Não é agradar a Deus, é agradar a mim. Fale com as pessoas sobre, vamos lá, os temas problemáticos. Fale com a pessoa sobre renúncia. Não. A pessoa até passa mal. Renúncia? Abrir mão? Não. Então renúncia eles não querem. Fale com a pessoa sobre carregar cruz. E todos nós temos. Quem quer saber de cruz? Quer saber de noitada, é amizade, é a minha vida. Negócio de cruz não. Fale com a pessoa sobre conversão, mudança de vida, adesão a Jesus. Muitos também não querem. Mas fale sobre graça, sobre cura, sobre vitória. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Meus irmãos, celebrar a anunciação de Maria é olhar-nos no espelho, porque Deus também tem uma missão para nós. Ele deu uma missão para Nossa Senhora, Ele tem uma missão para nós, e nós não podemos brincar com a nossa espiritualidade. Infelizmente, na vida de muitos, o diabo tem deitado e rolado por falta de oração e vigilância. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não vigia, ela vai se pendendo para o outro lado com muita facilidade, porque o lado de lá é atraente. Se não fosse, as pessoas não iriam. A pergunta que fica, meus irmãos, é: quais são os meus valores? Primeiramente, quais são os valores de Deus para a minha vida? Quais são os valores da igreja? Quais são os valores dos santos? E olha para o mundo. Quais são os valores do mundo? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele foi muito duro. Ele disse assim: Pai, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que Tu me destes. Eu vos peço, Pai, guarde-os
do maligno. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Preserva, na verdade, aqueles que tu me deste. Olha a oração de Jesus, que bonito. Ou seja, estar no mundo, viver no mundo, mas não se deixar contaminar pelo mundo. É do contrário, meus irmãos, me desculpe a franqueza, para os que estão aqui e para os que estão em casa, vocês estão aqui perdendo tempo. Era muito melhor ir para um shopping, uma praça de alimentação, ficar dançando música aí mundana, porque a presença aqui não está acrescentando nada. Uma presença física, ela não sacia a glória de Deus. E aqui, finalizando, ninguém está pregando aqui para você ser um beato, um fanático, andar igual a irmã de caridade. Ninguém está falando isso aqui. Mas eu estou falando sobre os valores que são incongruentes. Os valores que são incongruentes. E há valores no cristianismo que são inegociáveis. Se você quer saber quanto que a igreja vai começar a acabar, porque Jesus disse que ela não acabaria, nós acreditamos na palavra, mas humanamente falando, quando a igreja começar a aplaudir pecado. Quando a igreja começar a passar a mão na cabeça de gente errada. Que a igreja, ela chama o pecador à conversão. E todo aquele que se converte, recebe perdão. Todo aquele que se converte, recebe perdão. Todo aquele. O problema é quando a pessoa quer ser de Cristo, mas ela não quer converter. Ela quer ser da igreja, mas ela não quer parar de fazer as coisas que são mundanas. Aí há uma incongruência aí. A pessoa ela está com um pé na barca e o outro na praia. Já viu gente assim? Eu não sou bobo nada. Eu estou na praia, parou um barquinho, eu ponho um pé e ponho o outro depressa. A pessoa que fica com um pé no barco e outro na praia e não decide aonde ela vai, ela não acaba nem no barco e nem na praia. Ela acaba caindo no rio e molhando. E as pessoas estão com um pezinho bem diferente. Um pé em Deus e outro pé no mundo. Eu contei, não sei se foi aqui ou numa palestra, um encontro de casais num lugar aí, deve ser lá na Grécia, né? Não deve ser por aqui, lá na Grécia. Um encontro de casais de igreja. De igreja. Casais que receberam matrimônio. Qual que era a música do jantar? Música lá do, acho que o nome é esse, Mr. Catra. O nome da música Vai Rolar um Adultério. E os casais dançando, rebolando. Deve ser encontro de carne e cerveja, né? E o que me assusta, ninguém fala nada. Ninguém toca no assunto. Por isso que nós estamos vivendo uma época complicada, onde número não confere ao espírito adorador. Número não confere ao coração. Tanta música boa, tanta música para dançar, ali a carninho, o pessoal... Agora, gente, casais de igreja que receberam um matrimônio, dançando e rebolando, que vai rolar um adultério, a minha pergunta é, qual o espírito dessas pessoas? Jesus perguntou isso, quando ele não foi recebido da Samaria, e o discípulo perguntou: Senhor, quer que a gente reza para que caiam as bolas de fogo ali e acabe com tudo? O que Jesus pergunta para eles? Não sei de que espírito sois. Ou seja, qual que é o seu espírito, meu caro? Porque eu estou pregando uma coisa, está fazendo outra coisa. Então precisamos, meus irmãos, assumir a radicalidade do Evangelho. Nós estamos numa época onde as coisas estão ficando muito bem definidas. Quem é quem e quem torce para quem. Nunca foi tão fácil separar joio e trigo. É muito claro as opções de cada um. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a ser católico.
Mas se você diz que é, o seja de fato, o seja de verdade, não só de boca, enganando-se a si mesmo. Porque eu não quero agradar as pessoas, eu quero agradar a Deus. E como que eu sei agradar a Deus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo aqueles que são de Deus. Conhecendo aqueles que são de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Que esta consagração que o Papa fez a Nossa Senhora, a Virgem de Fátima, ajude a tantos que se encontram perdidos nas estradas da vida, a encontrarem a luz da verdade. E eu posso ser um bobo, mas eu não acredito que a pessoa trocará a verdade pela mentira se conhece a verdade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma pessoa trocará uma joia por uma bijuteria se ela sabe o que é uma joia. A pessoa que troca uma joia por uma bijuteria, ela não sabe o que é joia. Então ela compra gato por lebre. Eu acredito que muitas pessoas que estão numa vida longe de Deus, com valores contrários aos valores de Deus, certamente não foi apenas por escolha, foi por falta de conhecerem o Senhor. Porque quando eu conheço a Jesus, quando eu conheço a Sagrada Escritura, quando eu tenho experiência do amor de Maria, e não é aqui não é saber não, experiência de Deus não é saber não. Se a questão é saber, o diabo sabe mais do que você. Pai, eu sei que Deus existe, o diabo também sabe. Qual a vantagem? Aí eu sei que o anjo apareceu a Maria, o diabo está careca de saber disso. Qual é a vantagem? Padre, eu sei Bíblia, viu? O diabo também sabe. No deserto ficou vomitando versículo bíblico no ouvido de Jesus. O que o diabo não faz que nós devemos fazer? Adorar o Senhor. Configurar a nossa vida a Jesus. Custe o que custar. Porque no mundo de hoje vai custar. E guarde essa frase na sua cabeça, no seu coração, e você pode escrever aí no seu diário espiritual. Se nos dias de hoje ser cristão para você é algo simples e fácil, vale o questionamento: eu sou cristão? Fecha aspas. Não fui eu que disse não, viu? Foi o cardeal Sará. Ele disse que se no mundo de hoje as pessoas acham muito tranquilo ser cristão, muito fácil ser católico, ele pergunta, a pessoa deve se perguntar: será que eu ainda sou cristão? Será que eu ainda sou católico? Será que eu tenho guardado no meu coração os valores de Cristo? Ou eu tenho configurado Cristo aos meus valores? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Hoje o mundo tem criado um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus que não cobra, um Deus que não convida a conversão, um Deus que é amor, um amor não bíblico, um amor livre, um amor que não leva ao céu, um amor que não leva a Deus. Que o Espírito Santo possa encher o nosso coração, assim como preencheu o coração da Virgem Maria. E nesta Ave Maria que agora rezamos, a Nossa Senhora de Fátima, nós queremos pedir a sua intercessão para o nosso mundo, para a nossa família, para os nossos jovens. Está havendo agora no Brasil encontro, um festival de música, não é? Você sabe o nome muito bem. Eu estava vendo hoje um canal no YouTube mostrando os bastidores. Pelo amor de Deus, não tem nem como comentar o que eles estão fazendo ali. E quantos pais não sabem o que eles estão fazendo ali? Eu fiquei impressionado. Nós estamos num mundo que se esfriou do amor de Deus, um mundo que aplaude e que incentiva o esfriamento da fé. Então nesta Ave Maria, peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos nós e pelas nossas famílias. Ave Maria,
cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais um vídeo aqui do nosso canal de Cima dos Telhados. Mais uma vez, Padre Christian Shankar. Meu irmão, o que é ser um verdadeiro católico? Ser católico, meu irmão, não é brincadeira não, hein? Ser católico é algo sério. Olha só, esse vídeo o Padre Christian Shankar, ele fez há um pouco mais de 3 anos, há 3 anos atrás. Quero aqui dar créditos a Padre Christian Shankar, seu canal aqui no YouTube, Luz e Vida Oficial. Créditos, Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. É o seu canal aqui no YouTube. Peço que você conheça e eu vou deixar também o link deste vídeo lá na descrição, tá bom? Para que você possa conhecer o canal do Padre Christian e seguir. E mais uma vez eu te peço, meu irmão, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificação, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos continuar levando e anunciando o amor de Deus. Aqui, este vídeo vai estar lá na nossa playlist, a playlist chamada Pregações, tá bem? Conheça a nossa playlist Pregações. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.